Paz do Senhor, você, bom dia. Bom dia com alegria na presença do nosso Senhor. Eis aí mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. Estamos no dia de número 113, completando hoje 2 Samuel, do 13 ao 18, e Lucas, do 17 até capítulo 17, do versículo 20 até o 37. Você tem notado que os dias têm passado rápido? Tenho notado que tem passado tão rápido. Meu Deus, é muito. Não sei se a gente tem muitos afazeres no dia atuais, Parece que passa tudo tão depressa. Quando você vai ver, já foi. Então, mais do que nunca é importante a gente aproveitar, os dias. Aproveitar os momentos que a gente tem. Não perder nenhum deles. Hoje, no dia de número 113, a gente vai dar continuidade aí a Davi tentando aí se desvencilhar da armadilha que o seu próprio filho Absalão fez contra ele. Nós vimos lá que Absalão se revolta contra Davi e começa a induzir as pessoas a segui-lo. E isso lá na frente vai acabar virando, dividindo os povos. Davi vai se ver numa circunstância em que ele resolve abandonar a própria casa, o próprio palácio, deixa lá 10 concubinas para cuidar do lugar, mas temendo por sua vida, e pela sua família, e o povo também temendo por si. Fala que 600 homens seguiram Davi, fora as mulheres e o povo. Ele quer levar a arca, depois ele resolve que é melhor deixar a arca da aliança, com receio de repente, algum povo vir sobre ele. Mas ele deixa uma estratégia ali, 2 amigos. Ele deixa Aitofel e Uzai, aí para poder meio que espionar o governo de Absalão e tentar induzir de alguma maneira. Mas o capítulo de número 16, basicamente, ele vai falar sobre coisas que acontecem no dia mau. O dia mau, ele é certo que ele vem para cada um de nós. Todos nós temos o nosso dia mau, desde o justo até o ímpio. Mas Davi aqui, alguém que teve muitas conquistas, muitas reviravoltas a seu favor, de repente ele se vê aí fugitivo, traído pelo filho, amaldiçoado em público, enganado por quem ele confiava. Aquele homem que havia derrotado o gigante e havia ganhado inúmeras batalhas, agora estava numa situação complicada. E aí? Como é que um homem segundo o coração de Deus pode chegar a esse ponto? É o questionamento do mundo para nós, você não é a pessoa segundo o coração de Deus? Por que você está vivendo essa situação? Aqui a gente vai ver 3 circunstâncias aqui na vida de Davi. A gente vê a falsa lealdade de Ziba, aquele servo que foi buscar a Mefibosete, descendente de Jonatas, para que pudesse ser honrado. A fúria descontrolada de Simei e o conselho destrutivo de Aitofel. Esses são as 3 partes aí que a gente vai acompanhar, que vão dar um alto aí da história. E a gente vai aprender que o poder, a humanidade, nós, os seres humanos,
Todos nós somos frágeis. Não adianta a gente achar que a gente é forte, todo poderoso, que vai dar. É na força do Senhor, Ele ajuda a gente a vencer, mas todos nós temos dificuldades e somos fragilizados por ela. O X da questão é como que é o seu caráter nos dias difíceis. Quando tudo não está cooperando, como que você faz? Como você age? Quem é você? Isso aí é que demonstra se você é um cristão convertido ou convencido. O dia mau, ele divide meninos de homens, meninas de mulheres. Essa palavra é para todos nós, não é só para eu que estou falando para você, mas para cada um de nós. O dia mau, ele vem e você verá como que Deus trabalha nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece que não tem jeito, quando tudo parece que está perdido. Você vai poder enxergar aí. Davi, que ele poderia se vingar ali, simplesmente se justificar por isso, ele escolhe confiar em Deus diante dessa circunstância, dessa situação. Quando a vida, ela dá uma facada na gente, uma tijolada, uma pedrada, uma golpeada, ela revela quem realmente nós somos. E aí que a nossa força também ela é revelada. Nossa força vem de quem? Do nosso braço? Ou ela vem do Senhor? Vamos lá para você entender o que eu estou falando. Primeiramente, vamos orar. Senhor, nós queremos dar graças a Ti por essa manhã, esse momento de leitura, entendimento, interpretação da Sua palavra. Fala conosco, Deus, mais uma vez eu peço, conforme a Tua vontade, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oportunismo e manipulação. A enganação de Ziba. Você vai ver ele relatar distorcidamente a realidade da situação. Olha só. Vai começar assim. Capítulo de número 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Até aí, né? Um pouco estranho. Olha só o 4. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Então Ziba ali passando com 2 jumentos e muitas coisas, né? Para levar aí a casa do rei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, o filho de Gera. Saiu
e ia amaldiçoando Davi aí, lançando acusações falsas. Olha só o que Simei vai fazer. Atirava pedras contra Davi, contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei. Onde eu parei? Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Olha só. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então, propriamente, né, Simei aí era um simpatizante do governo de Absalão. E fazendo campanha contrária aí, pedindo para que Davi saísse, abandonasse, e que a qualquer momento seu filho aí tomaria posse do reinado. Verso 9, deixa eu ver. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei. Abissai aí vai ter uma reação aí, impulsiva. Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Abissai resolve que, não, olha só, eu vou matar esse cara. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Quem diria? Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda, benjamita, deixa-o que amaldiçoe. Deixai-o que o amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi escolhe aí simplesmente não reagir. Deixa ele falar mal aí, vou ser aqui eu na minha humildade, vou confiar no Senhor. E aí, preço das escolhas, olha só. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Vou ficar tranquilo, vou ficar preocupado com o que ele está falando, não. É maldição, ele está querendo lançar, o Senhor vai me pagar com bem. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Olha só. Ziba passou e Simei continuava aí. O duro é isso, né? Você caminhar com a pessoa na sua cabeça, tentando tirar a sua paz. Quantos de nós aí, né? Atirando pedras contra nós, dizendo que não vai dar certo, que não tem jeito, que não é. E você tem que persistir no caminho, insistir no caminho. Vai, segue. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. À beirada do rio Jordão ali, eles pararam para descansar. E com a pessoa também na cabeça buzinando, né? É para cansar mesmo. Agora a gente vai ver aí a rebelião de Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Lembra? Aitofel, que era o conselheiro
de Davi, e ele estava agora junto a Absalão. Tendo se apresentado Uzai também, amigo de Davi, estava também com Absalão. O Arquita, amigo de Davi, Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Então Uzai estava lá, usando de toda a sua diplomacia para poder estar ali no meio deles. Porém, Absalão disse a Uzai: É assim a sua fidelidade para com seu amigo? Por que não foste com teu amigo? E Absalão começou a desconfiar ali. Falou, ele não é amigo do meu pai? Que negócio é esse? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Então ele resolveu dar uma desculpa aí. Falou, não, eu sou o conselheiro do rei. Se você é o rei agora, eu vou ficar com você. Fica tranquilo. Ainda mais, a quem serviria eu? O que eu vou fazer? Eu sou conselheiro do rei. Eu tenho que servir o rei. Porventura não seria diante do seu filho, como servi diante do seu pai? Assim serei diante de ti. Vou seguir, vou ajudar. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Orienta aí, então. Você que já é o cara do conselho, o que a gente vai fazer? Disse então Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de seu pai. Lembra? Ficaram 10 para trás. Que deixou para cuidar da casa. E, em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Ele então finge essa lealdade, ele vai espionando ali Absalão e incentiva ele aí a ele ter esse relacionamento com essas concubinas. Mas o conselho não é um conselho de Deus. O conselho aqui é com o intuito de desonrar publicamente. Aitofel era um homem sábio? Sim, mas sábio diante dos homens, não diante de Deus. Esse conselho que ele deu, infelizmente, desonrou a Davi e humilhou ele também como pai. Ele, como filho, já estava fazendo N coisas, né? Mas aqui humilhou ainda mais a vida de Davi. Desviou um pouco da cabeça de Absalão a busca desenfreada por Davi, né? Aí ele estaria preocupado em gerar filhos, em crescer a casa, ter descendentes. Mas, e Davi? Vamos terminar aqui então, 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel. Ele coabitou com a concubina do seu pai. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Eis aí um homem que permitiu que Absalão já estava todo orgulhoso de si próprio, né? Agora ficou ainda mais. A ambição que ele tinha por poder aumentava cada vez mais, de maneira descontrolada, e
ele queria de qualquer maneira desonrar o pai com essa situação. Foi orientado, né? Mas como eu falei, né? Aitofel aí, infelizmente, fez uma triste escolha. Como eu falei, né? Davi, ele simplesmente, diante da circunstância ali da perseguição, ele teve paciência. Ele simplesmente confiou em Deus. Aquela situação ali de adversidade, ela produziu um sofrimento muito grande, mas fortalecimento espiritual, com certeza, na vida de Davi ajudou. Ajudou ele nos planos ali, no propósito que Deus tinha para ele, né? Deus estava moldando o caráter dele, um servo de Deus, diante da situação ali de provação. Era aquele momento de colheita, a qual ele havia feito coisas erradas. Deus permitiu que ele passasse por essas situações. Mas ele, mesmo provado, não mudou a sua essência. Como é que tem sido você diante da sua provação? Sua essência tem sido alterada ou permanece intacta? Quem é você diante da situação do dia mal? Esse é Davi, o homem humilhado, mas que mesmo assim permanece fiel ao Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 17. 3 tipos de pessoa que Deus pode usar. Diante dessa situação, a gente vai ver Absalão, aí querendo fazer o golpe de estado aí, militar, bélico e alcançar aí o reinado do pai, com N estratégias. Aitofel agora, né, o conselheiro, meio desconselhado, dando esses conselhos aí que só o sangue de Jesus tem poder. E um segundo conselheiro aí agora vai aparecer, Uzai. Lembra o amigo de Davi? Que agora sim alguém vai ajudar de fato. Que Aitofel perdeu as estribeiras, né? Meu Deus do céu. Então agora a gente vai ver como que Deus frustra os planos dos ímpios para cumprir seu propósito. Porque sempre tem algo maior nas nossas vidas. As nossas decisões muitas das vezes acabam traçando aí cursos para nós que não são legais. Mas quando Deus nos dá um discernimento a seguir, nós realmente compreendemos isso, a gente vê que o plano humano, ele realmente não ia dar certo. Na nossa cabeça a gente monta um monte de coisa, mas quando a gente vai ver, a gente fala, por esse caminho que eu estava seguindo, realmente não ia dar certo, não. E a gente vai ver isso agora, né? Como é que Deus age em meio às nossas atrapalhadas e como é que Ele dá a sabedoria. Sem discernimento não tem jeito, gente. A gente é levado à ruína. A nossa própria vontade, ou a gente querer levar o nosso próprio êxito, não dá certo. A gente acaba se desviando do plano de Deus e a gente não consegue enxergar. E todos os caminhos que a gente mesmo leva para nossas vidas, às vezes eles caminham para nossa morte. E Deus não tem caminhos de morte para nós, Ele tem caminhos de paz, caminhos de vida. E aí a gente pergunta pra gente mesmo, né? Por que certos planos que a gente faz não dá certo? Mesmo quando a gente parece estar tudo lindo, maravilhoso, está tudo perfeito. Eu fiz cada estratégia. Porque não eram planos de Deus para nós. E a gente conseguir reconhecer isso é difícil, hein? Mas vamos lá para você ver como que Davi vai enxergar e Absalão vai acabar
com sua própria ruína. Lembra que eu falei? Aitofel estava dando conselhos ali para Absalão. E como eu falei, ali não era um homem de Deus, era um conselheiro, mas um ótimo conselheiro ao ver dos homens. E aí ele vai sugerir algo que, nossa, Davi vai ficar para morrer, você vai ver. Disse ainda Aitofel, continuava ele dando conselhos mirabolantes: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Simplesmente ele resolve que ele vai atacar Davi. Olha só. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Aí ele fala, ó, eu vou lá, eu vou de supetão, sem ele estar esperando, e eu vou matar ele. Farei voltar a ti o povo, vou trazer de volta a galera toda. Pois a volta de todos depende a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O povo vai retornar para Israel e o povo vai vir em busca do rei. Então, eles aceitarão você, Absalão, que você é o rei agora, você está aqui em Jerusalém. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Aí a galera toda compra a ideia de Aitofel. Acho que as pessoas podem aceitar esse novo rei se a gente fizer dessa maneira. Porém, ele resolve consultar mais uma pessoa. Absalão manda chamar agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele também dirá. Uzai, amigo de Davi, né? Lembre que Aitofel era conselheiro também de Davi, mas acabou se bandeando para o lado do rei. Ele queria ficar, independente de quem fosse o rei, ele dançaria conforme a música. Essa expressão é muito usada. E aí, Uzai agora vai frustrar os planos de Aitofel, olha só. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: dessa maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Ele já fala, ó, não faz assim não. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e teus homens, e sabes que são valentes, estão enfurecidos como a ursa do campo, roubada dos seus cachorros. Também seu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Ele está preparado para o que der e vier. Eis que agora ele estará à espreita, ele está de vigia, meu filho, em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque, algum dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói. E os homens valentes são os que estão com ele. Fica achando que 12.000 homens é o suficiente. Não, meu filho. Que os caras que estão com ele lá são os cababão. Eu, porém, aconselho que toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Betseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás em meio deles.
Por quê? Porque Davi, ele era um comandante da guerra que estava no meio do povo. Ele ia nas batalhas com o povo. Ele era amado e aclamado pelo povo. Então, para que ele pudesse ter um pouquinho de aceitação, ele deveria reunir todos, né? Ele com esse argumento aí de enfrentar diretamente Davi. Reúne todos para que as pessoas possam aceitar melhor o seu governo. E se você for lutar mesmo, se é isso que você quer, você tem que estar disposto a ir no meio deles. Cumprir o seu propósito como rei, que é estar no meio do seu povo. Aí o verso 12 diz assim, ó: então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como um orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens com ele estarão nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até os ribeiros, até que lá não se ache nem uma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O conselho de Uzai. Deus estava com o conselho de Uzai. Uzai era amigo de Davi, mas o Senhor estava com Uzai. E a ideia de Uzai era desmontar esse governo de Absalão. Disse Uzai aí aos sacerdotes, né? Zadok, Abiatar. Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão. E os anciãos de Israel, porém, assim e assim aconselhei eu. Estava ele contando lá o que aconteceu, por quê? Porque Davi deixou ele lá como espião. Então, ele contava para os sacerdotes levavam a informação aí até Davi. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes dessa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Então, manda ele também trocar de lugar, o lugar que era seu esconderijo, para que eles pudessem se proteger. Eles avisam Zadok e Abiatar do perigo iminente, né, que estava por vir e o local que eles deviam se esconder. Estavam Jonatas e Aiamás. Esse Jonatas não é o Jonatas de Saul, não, é o outro Jonatas. Junto a Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei: Davi, por que não podiam ser vistos entrar na cidade? Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço em seu pátio, ao qual desceram. Só que uma pessoa viu ali eles saindo, né? E esse moço aí quis avisar Absalão, mas tinha que ter certeza do que ele estava vendo, né? Então, logo eles se esconderam ali num poço. Quem que se escondeu? Zadok e Abiatar, dentro do poço. A mulher desse homem, né, a mulher fuxeriqueira ali, que estava de butuca, de olho, essa criada, tomou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço, espalhou... Ah, não, essa aqui é outra, tá? Essa aqui não é a criada fuxiqueira, não. Essa aqui é a mulher que queria ajudar eles.
Ela estendeu sobre a boca do poço, espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, e assim nada se soube, porque ela meio que disfarçou, como se aquilo ali não fosse um poço. Ali, tá seco, é uma mesa, sei lá. Tá cheio de grãos até a tampa, enfim. Deu aquela disfarçada básica. A mulher, já li. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Então, onde estão? Cadê? Aiamás e Jonatas. Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Então, isso que aquela mulher ali protegeu Aiamás e Jonatas, né, fazendo esse disfarce aí com a boca do povo, do poço. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então, depressa, meu filho. Sai daqui, se retira desse lugar, porque Aitofel, ele quer levantar uma guerra contra você, ele quer ir de encontro a você, Davi. Ele está orientando para que eles vão lutar. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Então, Davi ali, eles fugiram, conforme a orientação ali de Aiamás e Jonatas. Eles atravessaram o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido seu conselho, abardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para sua para sua cidade. Vendo Aitofel que seu conselho foi rejeitado, ele toma uma decisão precipitadíssima, né? É o que eu falei, diante do dia mau. Eita, caiu. Quem é você? Aitofel simplesmente, quando ele não foi aceito, o conselho dele para si próprio foi tirar a própria vida. Ele simplesmente arrumou algumas coisas que ele tinha que arrumar e ele se enforcou. Quando a orientação dele não foi seguida, quando ele não estava mais à frente, ele se desesperou e ele resolveu que ia tirar fim à sua própria vida. E olha que coisa, né? Aquele homem que era tido como um conselheiro, a sabedoria sem o discernimento de Deus trouxe para ele morte. Decisão precipitada diante de uma situação. O conselho não foi ouvido? Tudo bem. Desse continuidade à própria vida, mas a amargura em si, a vaidade, foi tamanha que ele resolveu que ele ia tirar a própria vida. Davi, então, tinha atravessado o Jordão e tinha chegado a Manaim. E Absalão, passado o Jordão, com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre os exércitos. Então, ele troca o comandante, né? Porque Joabe era o comandante que estava a favor de Davi, né? E era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, a qual se deitara com Abigail, filha de Nas, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Eis que Absalão aí também se avança, segue batalha, atravessa o Jordão e eis um novo comandante aí no meio deles para poder guerrear.
A vitória de Davi sobre Absalão, né? A gente vai ver agora o cuidado de Deus e com o exército dele. Tendo Davi chegado em Manaim, sob filho de Naamás, de Rabá, filho de Amon, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, e Roselim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas, queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo com que ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, quando ele chega lá em Manaim, ele recebe alimento e abrigo. Um povo que não era o seu, né? Ele resolve que vai sustentar ali aquelas pessoas. E aí que você vê que Deus está com eles mesmo, né? Toda aquela população, toda aquela gente. E simplesmente chegando naquela terra, Deus provê alimento. Deus provê sustento do ungido do Senhor. E todo o seu povo, não é só Davi e a família, não. Tem uma galera grande ali com eles. Capítulo de número 18. Como enfrentar o pior dia da sua vida? Aqui o negócio de Davi tá caminhando, né, para esse dia, né, a batalha. Davi agora venceu os inimigos, consolidou o reinado, eliminou uma ameaça perigosa, mas a notícia chega e ele não vai comemorar. Você vai entender o que eu tô falando. Porque a gente fala que ele venceu, mas a gente não explicou como que ele venceu. A gente vai explicar agora no capítulo de número 18. Porque o próprio Absalão, ele vai ter o fim para ele mesmo. Davi não vai precisar ir diretamente. Vai ir montado, né? Mas o fim vai vir para ele próprio. O rei ali vai ficar tristemente despedaçado diante da situação do fim da vida do seu filho. Descarregou e eu não sei tem quanto tempo que isso aqui descarregou. Não sei até quando você ouviu. Mas agora o conflito que Davi vai ter vai ser com o coração de pai. O pai ali, que apesar de estar bravo com o seu filho, não consegue deixar de amar ele. Quem falou pra você que todo herói, ele, quando vence a batalha, ele se sente vitorioso? Davi aqui não se sentia nada vitorioso, né? Justiça foi feita? Mas e o sentimento dele como pai? Absalão, ele representa a ambição das pessoas descontrolada, as pessoas que se revoltam contra os ungidos de Deus, às vezes até dentro da casa deles mesmo. Dentro das nossas casas, às vezes, pessoas se revoltam por nós, mas o fim delas é trágico. É isso que a gente vai aprender hoje. E a gente vai entender que às vezes o que a gente pede para Deus, muitas das vezes, não é o que a gente realmente precisa. Davi precisava vencer? Era isso mesmo, será? A vitória às vezes nem sempre é boa. A vitória nesse caso para Davi foi um prato amargo, foi algo que não trouxe felicidade para ele. Afinal de contas, ele estava vencendo seu próprio filho. Mas o importante é que a vontade de Deus, ela sempre prevalece nas nossas vidas.
mesmo quando às vezes isso custa muito caro para nós. Mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer para aqueles que colocam o Senhor na frente de suas vidas. Repare esse detalhe, né? Senão, nós seremos entregues às nossas próprias vaidades. Vamos lá para você entender sobre o que eu estou falando aqui. Vendo aí a soberania de Deus em meio a esse caos todo aí. Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Então, ali ele vai nomear comandantes. Lembra que Absalão estava se preparando para a guerra, separou 12.000 homens. Então, Davi também começou a preparar para a guerra, colocou capitães de 1000, capitães de 100. Enfim, ele estava nomeando e dividindo o exército em 3 companhias. Olha como ele fez. Ele colocou 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abiasai, filho de Jeruía, irmão de Joabe, e outro terço sobre o comando de Itai. E disse o rei ao povo: eu também serei convosco. E ele estava no meio deles lutando. Lembra que eu falei anteriormente? Ele vencia e tinha aprovação do povo porque ele estava no meio do povo. É preciso estar no meio do povo. Respondeu também o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vale por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Então, eles não queriam que Davi fosse, com receio de que se ele fosse pego, né, eles perdessem. Então, que ele orientasse ali a todos eles de longe. Tomou-lhes Davi o que vos agradar, eu isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta e todo o povo saiu, a centenas e milhares. Então ele ficou próximo ali, acompanhando, e a galera saiu para lutar. Deu ordem o rei a Joabe, a Abiasai e a Itai, dizendo: tratai com bravura o jovem Absalão, por amor de mim. Então dá uma morte digna, uma morte de alguém aí que vai guerrear e vai vencer. Todo o povo ouviu quanto o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Mas lutem também com toda a vontade, né? Mas tenha misericórdia também pelo meu filho rebelde. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Nossa, morreu gente, hein? Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada, porque o terreno era hostil, não era um local comum e propriamente dito para a batalha. Então, essa batalha aí, nessa floresta, nesse local aí no bosque, acabou matando mais do que a espada. Indo Absalão montado em seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou, pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Lembra que ele tinha um cabelão? Então, quando ele passou, e o texto já fala aqui que
o bosque, ele matou mais do que a espada, a floresta. E com Absalão não foi diferente. Ele também foi vencido pelo bosque. O cabelo dele ficou preso ali em uma das árvores. E aí ele ficou pendurado. A cabeça dele ficou presa e o cavalo passou direto à mula, né? Então ele ficou pendurado ali. Por quê? Não foi por acaso que ele ficou pendurado ali. Porque ele somente cortava o seu cabelo uma vez por ano, quando ele ficava muito pesado. Então o cabelo dele era muito enrolado. Se ele não tivesse o cabelo tão comprido, talvez ele não tinha ficado preso ali e tivesse perdido sua própria vida, né? Com o cabelo. Vendo isso, um homem fez saber a Joabe, que era o comandante, e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Viste-o, porque logo não o feriste ali, pendurando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me passasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Então o soldado ele se recusa a matar, por todo o dinheiro do mundo. Você pode me dar o que for, 1000 moedas, mas eu não vou estender minha mão contra o filho do rei, porque o próprio rei orientou para que nós tratássemos com bravura, né, com amor, com misericórdia ao filho de Absalão. E aí ele se recusa, porém Joabe ele vai ignorar essa ordem. Olha só: se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe ele simplesmente resolve ignorar o que Davi havia falado e ele vai de encontro aí a Absalão e mata ele com 3 facadas aí no coração. Cercaram 10 homens que levavam as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Também outros ali armados mataram Absalão. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. A trombeta significava isso aí, né? Que eles tinham ou que prosseguir, ou então que regredir, ou então parar. Tinha vários toques da trombeta. E naquela circunstância foi tocada para que eles voltassem. E eles regressaram. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Então, isso que eles fizeram um tipo ali de enterro, não propriamente como devia ser feito, né? Porque afinal de contas ele era filho de um rei, mas eles resolvem fazer ali uma cova e botar umas pedras e cada um seguir a sua vida, né? Verso 18 vai dizer: Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna
que está no Vale do Rei, um monumento que ele fez, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje é conhecida como Monumento de Absalão. Então, olha que coisa contrastante, né? Absalão era tão assim vaidoso que ele mesmo fez um pilar ali para ele próprio, em memória dele próprio, antes de morrer, né? Com certeza, né? E aí ele fez esse monumento ali para ele próprio. Um filho do rei que teve muita ambição e acabou aí tendo esse fim trágico. E vaidade, né? Que esse cabelão dele aí acabou trazendo para ele morte também. Vaidade também tá nisso. Davi lamenta a morte de Absalão, verso 18. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei, de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Deixa eu avisar, né, que já acabamos, né, finalizamos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, de boas novas, né, ou de notícias. Porém, outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Você acha que ele vai receber essa notícia bem? Não vai. Que nós vingamos ali os inimigos. Hoje eles vão querer viver o luto. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Pedras para que te quero. Aimás vai lá para levar a notícia. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope, disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimás: recorrerei. Então Joabe lhe disse: corre, Aimás. Correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Então vai na frente, Aimás. Não deixa o etíope dar notícia, não. Vai na frente. Cadê onde eu tava? Ai. 24. Davi estava sentado entre duas poltronas, entre duas portas, sobre o muro, e levantando os olhos, viu um homem que chegava correndo sozinho. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei se respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu o sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz boas notícias. Um era o etíope e outro era Aimás. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro. Parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem, trará boas notícias. Na verdade falou assim: eu conheço quem está vindo correndo, né? Não tem como garantir que notícias são boas ou ruins. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? A preocupação dele era com Absalão, né?
em que pé estava o filho dele. Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado, espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que te levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Como eu falei, a preocupação dele era com o filho. Ele pergunta isso no 28, pergunta no 32. Respondeu o etíope: sejam como os inimigos do rei, meu senhor, a todos os que te levantaram contra ti para o mal. Então ele falou assim: olha, o fim de Absalão, meu senhor, é igual aos dos seus inimigos. Todos os seus inimigos que se levantaram contra ti já partiram dessa para melhor. Então o rei, 33, profundamente comovido, subiu à sala que estava acima da porta e chorou. E andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Ele estava transtornado ali diante dessa vitória. A vitória realmente ali não se transformou numa notícia boa, mas pelo contrário, virou ali um luto do pai, de um pai para um filho, independente desse filho ser quem foi, se levantar para humilhar e desonrar o pai, como foi, mas ali estava o luto de um pai perante a morte de um filho. Finalizamos aí capítulo de número 16, o 2 Samuel. Vamos para Lucas. Lucas 17, do 20 ao 37. O reino de Deus está entre vós. Olha só. Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Lembra que Jesus ali compara a nossa fé ao grão de mostarda. Ele fala que devemos corrigir os nossos irmãos. Ele fala que nós devemos ser servos e ele cura os 10 leprosos. E agora ele fala que o reino de Deus está entre nós. E aí os fariseus ali, eles perguntam sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é algo que eu já falei outras vezes, né? Mas se você não se lembra, eles esperavam um rei físico. Eles esperavam que Roma fosse derrotada e que, assim como Davi, houvesse um rei, talvez com poder bélico e de luta, né, e que vencesse aos romanos e colocasse a hegemonia do reinado nas mãos dos judeus. Mas ele disse: o reino não está visível, o reino é algo que está em vocês, algo que mora em vocês. Esse é o meu reino, não é algo físico, palpável. O meu reino é algo espiritual. 22. A vinda do Filho do Homem. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu,
assim será no seu dia o Filho do Homem. Não importa que primeiro ele padeça muitas coisas, que seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver em seus bens, em sua casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembra-te-nos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, e uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí não se ajuntarão também os abutres. Jesus ali estava falando sobre o acontecimento como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem, Jesus. Ele estava ali com eles, ele morreria, ele pereceria e ele retornaria ao Pai. Mas ele retornaria numa segunda vinda como um relâmpago que fala, né? Claro que ele falava ali por meio de parábolas, talvez eles não estavam entendendo nada. Falou, mas ele não está aqui com a gente? Por que ele está falando que ele vai voltar como um relâmpago, como quem brilha? Porque ele fala do momento em que ele vai buscar a sua noiva, na segunda vinda de Jesus. Fala que assim como Noé foi rejeitado, assim como Ló, que levava as boas novas e avisava que eles deviam fugir, deviam segui-lo, assim não foi. Eles não deram ideia, eles não deram ouvidos, e assim todos pereceram. E assim será no dia do juízo. O Senhor virá para retornar para buscar sua noiva, mas é necessário que estejamos já atentos, estejamos trabalhando, estejamos servindo. Ele retornará e ele buscará aqueles que se encontram trabalhando na sua seara. E ele fala que haverá testemunhas de que um foi recolhido. 2 estarão no local e um será recolhido. 2 mulheres estarão juntas e uma será recolhida. 2 estarão no campo e um será recolhido. E aonde você deve ajuntar os tesouros? De Deus, estou dizendo. Fala que os abutres, eles vão se ajuntar com o corpo. Eles vão levantar coisas para te desviar dessa caminhada. Mas aonde aí eles estiverem caluniando, aí estará. O texto diz: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Aonde estiver corpo, aí ele fala do corpo de Jesus. Ali estarão os seus perseguidores, os que fizeram mal contra ele, que não eram com ele, estarão com o corpo. Mas agora ele não fala mais de um corpo físico. O corpo físico é o de menos. Ali não há mais vida, ali é só matéria. Mas o corpo espiritual, ele retornará para a glória, para a graça. Que nós possamos vigiar as nossas vidas, né? E para que quando ele retornar para buscar-nos, estejamos prontos e aptos. Porque pode ser que a gente não esteja pronto ou
estejamos prontos, mas não estamos aptos ainda. Não estamos da maneira correta ainda. Sabemos ainda tudo que devemos fazer, mas ainda tardamos em nos preparar. Esteja preparado. Nós não sabemos o dia, a hora ou o lugar, mas é certo que Ele vem. E vem sem demora. Amém? Esse é o dia de número 113. Agradeço você que esteve com a gente até aqui. Vamos seguindo então com a nossa leitura. Obrigado. Até a próxima.